Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Demos uma pequena pausa para essas festas de final de ano, mas estamos voltando para continuarmos o nosso estudo do livro do Deuteronômio, aonde hoje nós vamos começar no capítulo 12, que começa o Código Deuteronômico, que vai até o capítulo 26. Mas antes de iniciarmos esse estudo, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 12 do Deuteronômio, você tem o início do segundo tópico, o Código Deuteronômico, que vai até o capítulo 26. Esse código ele tem algumas particularidades. Ele foi uma redescoberta de um código no reinado do rei Josias, que foi de 648 a 609 a.C., no Reino do Sul. E ele, aquilo que os judeus chamam de mitzvot, que são como que uma forma de se conectar com Deus. São, às vezes, atitudes físicas, às vezes atitudes que você tem que repetir, às vezes atitudes de isolamento, às vezes de oração, e que vão fazer aquelas famosas 613 leis, os mitzvot, que os judeus têm que seguir como forma de se aproximar de Deus. Ele não é o código de santidade, que está lá no livro do Levítico. Ele é o código deuteronômico, que é do livro do Deuteronômio. Esse código, como nós falamos no início, quando a gente fez os 2 vídeos de introdução, ele é uma forma de atualização dos 10 mandamentos para aquilo que o povo está vivendo. Os 10 mandamentos, se pegarmos cronologicamente, em torno de 1200 e pouco antes de Cristo, quando Moisés o recebe no Monte Horebe. Nós estamos falando agora por volta do ano 600 antes de Cristo. Então, esse código ele vem atualizando para leis novas. Então, vão surgindo problemas, eles vão colocando esses problemas. Ele tem também a questão da santidade, sim, porque os mitzvot é uma busca da santidade. Mas ele também tem aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos de organização da sociedade e principalmente de combate às religiões que circundam o povo de Deus ou que estavam na terra onde o povo vai entrar. Às vezes alguém fala que o Pentateuco inteiro foi escrito por Moisés. Não, ele é atribuído a Moisés. Moisés está em 1200 e poucos antes de Cristo. Nós estamos agora pelos anos 600 antes de Cristo. Tem aí 600 anos de diferença, mas a figura de Moisés é central nessa parte. E a ele é atribuído o Deuteronômio, mas não foi ele quem escreveu. Então é importante percebermos essa atualização de uma lei mãe, os 10 mandamentos, para o decorrer, uma atualização, que nós também fazemos hoje. Há 50 anos atrás, nós não tínhamos crimes cibernéticos. Hoje nós temos crimes online, cibernético e etc. Nós não tínhamos problema com manipulação de vida humana, a biogenética. Hoje nós temos crimes genéticos. Então, a lei tem que ser atualizada. E aqui eles estão fazendo uma atualização da lei dentro de um novo momento. Por isso eu te convido a pegar sua Bíblia no capítulo 12 e começarmos. Lá começa a segunda parte, o Código Deuteronômico. E ele começa assim: estes são os estatutos e as normas que cuidareis de pôr em prática na terra cuja posse Yahvé, Deus de teus pais, te dará durante todos os dias em que viverdes sobre ela. Então já começa com a questão do lugar dos cultos. Devereis destruir todos os lugares em que as nações que ireis conquistar tinham servido aos seus deuses, sobre os altos montes, sobre as colinas e sobre toda a árvore verdejante. Aqui eram os lugares para eles das manifestações das suas divindades. Os lugares altos, já que eles achavam que o céu estava aqui, então quanto mais alto você estivesse, mais perto de Deus você estaria. Uma árvore forte, grandona, frondosa, também era uma representação de uma divindade, assim como os animais que eles tinham medo, a cobra, a aranha, o jacaré, o falcão, a águia, assim como também os animais que faziam bem para eles. O touro, aí vai falar: demolireis os seus altares,
demolireis as suas estelas. O que são as estelas? São pedras onde continham formas de oração para essas divindades. Queimareis seus postes sagrados e esmagareis os seus ídolos, fazendo com que o nome deles desapareça de tal lugar. Ou seja, nós já falamos que essas divindades, elas tinham como parte do seu culto permitir a exploração, permitir a desigualdade, e Deus, no seu culto, ele quer a igualdade e ele quer a justiça. Deus é santo. E para o povo ser santo, o povo tem que praticar a justiça. Não apenas ritos religiosos, mas a justiça para com o órfão, a viúva e o estrangeiro, que são os 3 menores. Então, se você pratica com os menores, você também pratica com os maiores. Já no versículo 8, nós vamos ter algo bem interessante. Não procedereis conforme procedemos até aqui. É no coletivo. O povo deve mudar a sua forma de agir. Cada um lhe fazendo o que parece bem. Agora vem para o individual. Começa no coletivo. Então, o povo tem que fazer, mas cada um tem que fazer a sua parte. Se você olhar o texto, ele sempre pede para que todos, mas fala para você. Fala para o indivíduo. Porque o todo é composto de indivíduos. Se cada indivíduo fizer, o todo faz. Agora, se ninguém fizer, o todo não faz e nem o indivíduo faz. Então é chamada a atenção da coletividade e da individualidade. E aí, terminada essa parte, nós vamos ter no versículo 13 a segunda parte, as precisões sobre os sacrifícios. O que são os sacrifícios? Quando você faz a imolação de um animal, você mata um animal em homenagem a uma divindade. Então você tem o direito à parte para você comer, mas você tem que doar uma parte, oferecer uma parte à divindade. Então, aqui entra algo que já é uma atualização da lei. Fica atento a ti mesmo, não ofereças teus holocaustos em qualquer lugar que vejas, pois é só no lugar que Yahvé houver escolhido, numa das tuas tribos, que deverás oferecer teus holocaustos. Ou seja, eles estão falando de Jerusalém. Só que no tempo de Moisés, Jerusalém nem existia ainda. Era apenas a cidade dos jebuseus. Então, ela estava longe. Ela só vai virar Jerusalém no reinado de Davi. Davi vai tomar Jerusalém e vai começar a constituí-la centro do seu reinado. E Salomão é que vai fazer o templo e centralizar tudo em Jerusalém. Então aqui já é uma atualização. Coloca como se fosse lá atrás, mas já está falando o seguinte, olha, tudo tem que acontecer em Jerusalém, sobre os olhos do rei e sobre os olhares de todos os sacerdotes. E ele vai passar toda essa parte até no versículo 29, quando você vai ter contra os cultos cananeus. Quando Yahvé teu Deus houver destruído as nações por onde te dirigires para te apoderares dela e a tiveres conquistado e habitares em suas terras, ficai atento a ti mesmo, individual. Não te deixes seduzir, não vá seguir o que ele havia exterminado da tua frente. A gente pode perceber que parte do povo que estava na terra não foi expulso, porque lá ainda havia cultos às divindades estrangeiras. Houve uma miscigenação. Então, o povo entrou, mas não expulsou todo mundo. E essa parte que ficou poderia continuar com os seus cultos às suas divindades. Então, eles pedem para que não se deixe seduzir o individual e nem o coletivo, o que seria pior. É muito legal vermos isso, porque se naquele tempo existia esse perigo de você se afastar de Deus, hoje também. Com muito mais tentação. Naquele tempo existia o perigo de você se deixar seduzir, hoje também. Prazer, o ter, o dinheiro, o poder, a fama, o consumismo. Então os textos bíblicos, mesmo falando de épocas antigas, nos traz para o aqui e o agora. Hoje esses perigos existem. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e juntos estudemos a Bíblia. Paz e bem!